Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Tudo bem com você? Mais um vídeo. Pessoal, a Organização Internacional de Trabalho alertou os efeitos negativos do coronavírus. Serão os maiores do que os que foram produzidos na crise financeira de 2008 e 2010. Ou seja, já expliquei da mutação do capitalismo de formas orgânicas, hemogênicas. Não só Keynes, mas Engels, Karl Marx sempre disse que de 10 em 10 anos, 8, 9 anos, nós temos uma crise do capitalismo que surge para poder desconfigurar. Ou seja, uma vez que as medidas de interrupção total ou parcial aplicadas em centenas de países, é o que nós estamos assistindo, vão afetar quase 3 bilhões de trabalhadores que vão perder o trabalho. Ou seja, cerca de 80% da força de trabalho global. Essa é uma crise que carrega um pouco da crise de 2008 e 2009. Ou seja, aquela não foi uma crise financeira, foi uma crise bancária do subprime mortgage, ou seja, do subprime que a gente fala. Todo mundo estava comprando casa, tinha acesso ao crédito. Você fazia dois tipos de financiamento, um conventional, o outro do FHA, que vinha o dinheiro do HUD, Federal House Administration, ou seja, 3% de entrada, e muitas das vezes você faria full doc para pegar um juro baixo e muitas das vezes 100% state income, essa confirmação de trabalho, enfim. Era a minha área. Muita gente comprou. Só que você, quando compra uma casa, o título é negociado na Bolsa de Valores de Nova York. Então, na hora de exercer, nós vimos aí juros acima do rufo, do teto da casa, nós vimos a bolha estourar, literalmente. O presidente Barack Obama pegou um rombo, 17 trilhões de dólares, gastou 19 para poder recuperar todas as empresas, principalmente os bancos. Fannie Mae, Fannie Mac, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lehman Brothers, JP Morgan, Chase, Bank of America, blá 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 blá, e você sabe o que aconteceu. Então, o diretor da Organização Internacional do Trabalho chamou a situação de trabalhadores e empresa de uma catástrofe. Então, as economias desenvolvidas em desenvolvimento, inclusive o Brasil, sofrerá literalmente. Por quê? Não é por causa do auxílio emergencial, porque o Brasil sempre caminhou com a ajuda de outro país. O Brasil traiu, algumas pessoas traíram 210 milhões de brasileiros. Eu canso de falar isso. Enquanto há Guerra Fria, enquanto outras pessoas tentam lutar para poder ajudar seu país, os brasileiros traem a nação, se vende por causa da vaidade, do luxo, porque querem estar aqui, querem viver em Miami, querem trair a nação e traem, como Emílio Fraga, Fernando Henrique Cardoso, Romero Jucá, Moraes, Moreira, Serra, Dória, Fernando Henrique Cardoso, e aí vai. Michel Temer, informante da CIA desde 2006, Pedro Parante, William Guffman, que veio do Itaú, Roberto Carlos Neto, que agora veio de Santander, está no Banco Central, Rico Melheres, Banco de Boston, Pedro Parante, lembra? E assim vai. Emílio Fraga estudou na Universidade de Princeton, e aí vai. Nós só temos Judas Iscariote na nossa economia. Então, o maior teste para a cooperação internacional em mais de 75 anos. Somente depois da Segunda Guerra nós temos um cenário meio que parecido. Se um país falha, nós falhamos. Precisamos buscar soluções que ajudem todos os segmentos de nossa sociedade global a terem particularmente questões mais vulneráveis. Sem austeridade é o que a direita ao redor do mundo está tentando mostrar. E passar com menos possibilidades de poder defender o seu interesse próprio. Então as decisões que tomou
hoje, as decisões que tomamos hoje afetarão diretamente a evolução da crise, em todos os aspectos. E vidas, bilhões de pessoas irão sofrer. A medida certa para a gente limitar esse impacto seria ter um objetivo de melhorar a reconstrução para que nossos novos sistemas sejam mais seguros. Conclusão: capitalismo está fadado ao fracasso. Aquilo que eu sempre falo. Então nós vamos viver uma nova era onde a espécie, o dinheiro em espécie vai desaparecer. Nós já estamos vivendo uma sociedade controlada. Queira ou não queira, você sai ou entra de casa se você quiser. Isso é só um teste que foram feitos. Não só na China, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em vários países, nós estamos livres e ao mesmo tempo presos em nossas quatro paredes. Por causa de algo que foi colocado propositadamente para que essa crise pudesse vir com o argumento de jogar, de transferir toda a responsabilidade para a crise do coronavírus, ou do Covid-19 ou 19. E você que está aí do outro lado, você tem que entender que é uma pandemia generalizada pelo próprio capitalismo para poder criar uma cortina de fumaça. Porque você tem que desovar, você tem que arrumar mecanismo para que alguém pague a conta. E isso só acontece quando surge uma guerra. A gente vai estar falando nos próximos vídeos sobre Guerra Fria e as coisas que poderão acarretar. Ou seja, na ocasião da Organização Internacional de Trabalho, que alertou sobre essa crise de saúde, que eliminará cerca de 7% de todas as horas de trabalho no segundo trimestre, ou seja, a partir de junho de 2020 desse ano, que vai afetar mais de 95 milhões de pessoas que trabalham em período integral. Então nada vai ser. Eu tenho amigos que trabalham em casa com um computador. Alguns já foram dispensados, outros entraram em layoff. Ficam em casa, recebem metade do salário e assim vai. Só que o poder aquisitivo aqui é diferente, gente. Aqui você ganha mais do que você gasta. Você vai no Walmart, você compra um galão de leite por um e pouco. Um galão é 5 litros. Você come um hambúrguer 99 centavos, uma batata de dólar, não de real. E é isso que a gente tem que entender. O dólar no Brasil sobe, o real desvaloriza. Sem contar com outros fatores primordial. Então o corte em larga escala dos empregos e nas horas serão vistos principalmente na região da Ásia e do Pacífico, onde 125 milhões de trabalhadores serão afetados. Existe também uma especulação, segundo o relatório anual, de 1,5 bilhão de pessoas que trabalham em setores considerados de alto risco também possam vir sofrer essas medidas. O porquê tudo disso? Qual que é essa situação global? E por que isso deveria acontecer? A gente sabe que tá tudo que você faz, você tem que ter um acompanhamento. Tem o início, o meio e o fim. Você tem que ver o resultado lá na frente. A situação global, ela acrescentou ainda o risco de 2 bilhões de pessoas que trabalham no setor informal no mundo. Olha a situação do Brasil hoje. Nós temos 50 milhões correndo da polícia do Rapa para poder sobreviver. Nós estamos recebendo um auxílio emergencial de R$600 que até agora o pessoal tá com a água aqui esperando chegar o bombeiro, os R$600. Mas dinheiro para banco teve novamente. Por que a gente passa por isso, gente? Por que os governos no Brasil sempre descarregam a bronca em cima da população? Por que o povo não consegue entender que entre esses 2 bilhões de pessoas que trabalham no setor informal em todo o mundo, que carece de benefícios mínimos, a gente não tem carteira assinada, não tem respaldo, não tem proteção em todos os aspectos, a gente precisa trabalhar para poder sobreviver. Queira ou não queira, para que a gente possa ter uma renda diária. Mas dinheiro para banco tem.
Hoje vocês viram, eu falei no outro vídeo, o PIS/PASEP foi aniquilado. Vão liberar o dinheiro que é seu. Calma aí. Dinheiro para banco tem? Para socorrer banco? Vai lá pegar o dinheiro no Santo André, você vai pagar 300% do seu limite. Então, especialmente nos Países Baixos, de renda baixa, setores mais afetados, tem uma alta proporção de trabalhadores empregados informais, no caso do Brasil e América do Sul. Os trabalhadores com acesso ilimitado a serviços da saúde e proteção social terão medidas apropriadas ao nível político. E a gente sabe que é tudo uma guerra política de interesse. Para o capitalismo e as 10 pessoas que controlam o mundo possam ser mantidas dentro daquele padrão, eles têm que fazer a supressão em cima da população. Resumindo, o rico continua mais rico e o pobre continua mais pobre. Sem perspectiva de nada num país onde você paga para sobreviver. E caro, não tem segurança, não tem infraestrutura. A gente sabe que o número de desempregados no mundo final do ano excederá mais de 25 milhões de pessoas na Rua da Amargura. Além disso, o documento também destacou que aqueles que continuam trabalhando com espaço público, na informalidade, principalmente os profissionais da saúde, estão expostos a riscos significativos de saúde e principalmente da economia. E é isso que eu sempre defendi, gente. Sempre bati de frente, porque nós só poderíamos ser o que somos hoje graças a alguns governos progressistas que ainda fizeram alguma coisa. Mas a projeção foi interrompida, novamente, por pessoas que querem estar no centro das atenções. Pessoas que pensam literalmente no seu umbigo, no interesse próprio e não querem trazer e dar oportunidade para outra. Hoje o Brasil vive uma guerra de classe onde o ódio é destilado. O rico não gosta, a classe média não gosta do índio, do negro, do nordestino, principalmente do pobre. Então tudo isso a gente vai assistir pela primeira vez de camarote. E nós iremos ter perda de produção dolorosa da produtividade em todos os aspectos, que durará por tempos. Ainda mais no Brasil, onde novamente a nossa economia é indexada norte-americana. Por isso que eu sempre defendi a revolução. A revolução é um remédio certo, que cura o vírus. Ela quebra literalmente essas conciliações de classe. Ela desprende nós, o Brasil sai, caminhando sozinho. Nós éramos, na década de 80, o país que mais crescia no mundo, mais do que os tigres asiáticos, Hong Kong, China, enfim. Perdemos espaço por causa de Fernando Henrique Cardoso, que se vendeu à vaidade, traiu milhares de brasileiros para ficar do lado do CFR, Conselho Foreign Relations, e humilhar a população. Cada um de nós vai pagar um preço caríssimo e vai responder por nossos atos. Eu sei dos meus. Eu não sei de cada um de vocês. Mas a luta, ela é sem quartel. Nós temos que seguir em frente. Não na expectativa de esperar que um santo desça ou que alguém venha com a varinha de condom e tente fazer algo. Pelo contrário, não é isso. Nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. Provavelmente ainda esse ano, final de ano, e um colapso total para o ano que vem. Porque para as economias submergirem novamente vai demorar no mínimo 2 anos. Cada ano que passa, o povo continua no deserto, sem perspectiva, tentando correr do rapa para poder sobreviver. Essa retórica, a revolução, ela quebra com todos esses âmbitos. Ela dá empoderamento para as pessoas. E muitas das vezes a gente não consegue entender. Porque em momentos difíceis da nossa vida, a gente se desespera.
e a gente aceita fazer qualquer coisa. Tudo isso já foi premeditado para que a nova ordem mundial possa ser estabelecida. Uma só religião, uma só moeda. Nós estamos vendo a situação do capitalismo global e um só governo. Quem será a pessoa que será levantada, que irá resolver todos os problemas? E as pessoas irão bater palma. As pessoas irão dizer, esse é o cara. Mas se você tiver com os olhos fritos na sua fé, você realmente vai perceber que o caminho é esse, não esse. Aí nós seremos testados novamente. Não só em nossa fé, mas principalmente em nossas atitudes. Esse é o cenário de um início de uma nova era. Só o começo. Guerras virão. Por causa dessa crise, alguém tem que pagar o preço. E se paga através de uma guerra. No próximo vídeo eu vou estar explicando para vocês como é que surgiram as guerras frias, conflitos políticos e ideológicos, que foi intitulado na década de 1940 até 1991. Esses protagonismos foram exercidos pelos Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então a gente vai estar falando sobre a representatividade das ideologias distintas entre o capitalismo e o socialismo, respectivamente. A gente vai falar sobre a Guerra Fria em todos os aspectos que impactou diversas maneiras no mundo, de rivalidades e conflito. E hoje, vamos falar também sobre a doutrina Truman. A gente vai também falar sobre o avanço do socialismo na Europa e o plano Marshall. Tudo isso nós vimos. Está sendo estabelecido. Nós iremos também falar sobre a polarização do mundo, o clima alarmista e as características da Guerra Fria. Revolução Chinesa, Guerra da Coreia, Paralelo 38, Guerra do Vietnã, crise dos mísseis, Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Tudo isso a gente vai estar mostrando nos vídeos, passo a passo, para que você realmente possa entender. Aqui não é Felipe Neto, nem Lucas Neto. Milhões e milhões de views. Quer aprender? Participe. Gostou do canal? Se inscreve. Se não, deixe seu comentário. Legal então? A gente se vê no próximo vídeo. Preste atenção nas coisas que virão daqui para frente. O povo que tem visão não perece. Até mais. Fui.